Esqueceu talvez o texto que a gente leu, é Romanos capítulo 14, né? Muito bem. Romanos capítulo 14, nós lemos dos versículos 6 até o versículo 9. Paulo, quando escreve isso aqui, estava muito claro na mente dele por que ele era um cristão e como um cristão deveria se portar. Muitos não entendiam e eles brigavam entre si às vezes, porque o contexto aqui, né? Um comia carne, o outro não comia. Alguém achava que deveria guardar o sábado, outro achava que não. Um acreditava que precisava seguir leis de Moisés, o outro não, e etc. Aqui fala de carne, comer carne e legumes mais especificamente. E eles tinham esse tipo de preocupação e de contendas e discórdia entre eles. Aquele irmão ali come carne, baseado, né, irmãos, em Levíticos capítulo 11 e outros quesitos ali da lei de Moisés. Esse aqui guarda o sábado, esse aqui faz isso, esse deixa de fazer aquilo. E na mente de Paulo estava muito claro essa questão de pode isso, não pode aquilo, por que pode isso, por que não pode aquilo. Estava claro por uma questão única e simples. Aí é o que a gente leu. Não é por causa disso, por causa daquilo, por causa de lei, por causa de religiosidade, não é por uma opinião de um e de outro, não é por causa destas coisas, não é por tradições, por questões pessoais, porque eu quero, não é por nada disso. Atenção, irmãos, eu faço e não faço, eu vivo ou não vivo, eu como ou não como, eu ando ou eu fico parado, eu deito ou eu acordo, eu vivo ou morro, tudo isso por causa de apenas uma coisa, por causa de um alguém. Na verdade, nós vivemos a nossa vida em função do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? É necessário que um cristão verdadeiro ele compreenda isso, porque quando ele entender isso, que ele vive para Deus, ele come para Deus, ele bebe para Deus, ele fala para Deus, ele olha para Deus, ele respira para Deus, ele dorme, deita, se levanta, ele faz tudo para Deus. Quando eu tenho a plena consciência e convicção disso, eu passo a viver realmente em função do Senhor e em função da minha salvação. Eu vou fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não porque me foi mandado, porque me foi ordenado, porque eu deveria mesmo que ter feito, porque é minha obrigação. Não é por isso que eu faço ou deixo de fazer. Eu não vou no carnaval, não é porque nesta igreja tenho um rito lá dizendo assim, olha, é proibido aos membros dessa. Não é por isso, até porque não tem isso. Eu deixo de fazer aquilo, eu não bebo bebidas alcoólicas e etc. e tantas outras coisas. Eu abro mão de tudo isso, sabe por quê? Não é porque alguém me cobrou ou vai me cobrar, não é porque alguém vai olhar, opa, vai que passa um irmão aqui, não é por isso não, sabe por que é, irmão? É porque eu vivo para Deus, durmo para Deus, como para Deus, adoro a Deus, vivo para o Senhor, eu sou dele e pertenço a Ele. Aleluia. Para Paulo isso estava muito claro. Os irmãos é que não conseguiam compreender. E aí ele escreve, ele diz, olha, quem faz caso do dia, no caso de sábados, né, ou domingos, ou segundas, ou terças, quem faz caso do dia, para o Senhor faz. O que come é para o Senhor que ele come, no caso de carne, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor também não come. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, eu vou comer isso aqui e eu agradeço a Deus por esse pedaço de carne, amém, Jesus, muito obrigado. Ele vai e come, ou seja, ele orou e é para Deus. Quem não come porque tem medo
medo de comer, não, eu tenho medo, não, eu tenho receio, eu não vou fazer isso, trabalhar domingo, trabalhar sábado, trabalhar segunda, não, eu tenho, em respeito a Deus, eu não faço. E aí Paulo diz, ele está fazendo isso, é para Deus também. Comeu é para Deus, trabalhou é para Deus, não comeu é para Deus, deixou de trabalhar é para Deus. Quem come é para o Senhor, e quem não come também é para o Senhor, ou seja, a intenção dele fazer é para o Senhor. Versículo 7, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Isso aqui, irmão, se não estiver arraigado no seu coração, você nunca vai viver para Deus. Você nunca será um autêntico cristão se não estiver na sua mente. Se você não acordar pela manhã com a consciência e dizendo assim: este dia eu estou vivendo para a glória de Deus. Se não estiver isso na sua mente, você nunca vai viver para Deus. A sua vida nunca será totalmente de Deus. Não adiantará você cantar louvores dizendo que é para Ele. Não vai adiantar você dizer com os seus lábios que é para Ele. Se você não viver isso com a sua vida, nada vai resolver. É necessário que isso aqui esteja dentro do seu coração e que você viva o Evangelho da maneira que está escrito aqui. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Vivamos ou morramos, somos do Senhor. Você é do Senhor, irmãos, ou você é seu mesmo? De quem que é a sua vida? A sua vida pertence a Deus, é Ele que controla, ou pertence a você? Você que faz. Você faz ou deixa de fazer por causa de você, por causa dos seus conceitos, por causa de sua mãe, por causa da sua igreja, por causa do seu pastor? Ou você faz ou deixa de fazer por causa de Deus, por causa de Jesus que te comprou e te resgatou da vossa vã maneira de viver? Por que é que você faz ou deixa de fazer? A conversão autêntica, irmãos, é quando nós resolvemos fazer ou deixar de fazer por causa de Deus, e não por causa dos nossos conceitos, religiosidade, pastor, irmão que está vendo. Que quando a gente faz ou deixa de fazer por um irmão que está vendo, por um pastor que vai saber, só quando o irmão está vendo ou o pastor vai saber que a gente deixa de fazer ou faz. Aí quando o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, não vai saber, aí você faz ou deixa de fazer. Afinal, ninguém vai ver mesmo. Agora, quando você faz ou deixa de fazer por causa do Senhor, você tem a plena convicção de onde você estiver, os olhos como chama de fogo de Deus estão olhando para você. Os olhos do Senhor estão contemplando a sua vida. E aí você vai viver para Ele, morrer para Ele, tudo por causa dEle. Só para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Diz aqui, porque foi por isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Que para Deus não há distinção. Jesus, uma vez falando sobre isso, ele disse para os discípulos, os fariseus, ele estava ensinando, ele falou: eu também sou, o Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Será que vocês não sabem que Deus é tanto Deus de mortos como de vivos? Da mesma forma que Abraão viveu, da mesma forma que Abraão viveu e passou nessa vida aqui, Isaac, Jacó e tantos homens, e hoje estão com o Senhor, nós também estamos aqui, e um dia estaremos com o Senhor, e da mesma forma que eles viveram, também todos nós precisamos viver, por causa dele, por ele, em função dele. Muitas vezes nós não conseguimos sucesso naquilo que Deus planejou para nós,
porque nós não vivemos da forma que Deus planejou para nós. A gente faz do jeito que é conveniente. Nós fazemos muitas vezes a forma com que é melhor aos nossos olhos, e deixamos a opinião de Deus de lado, deixamos o que Deus pensa sobre o assunto de lado. E o que vai acontecer, irmãos? Nunca o resultado vai ser aquilo que Deus quer. Claro que não. Você está fazendo segundo a sua vista, segundo a sua visão. Você está fazendo de acordo com o que os seus olhos conseguem enxergar. Como que o resultado pode ser divino se a ação não foi de acordo com a vontade dele? Não pode ser, não tem como. Você só vai obter o resultado que Deus planejou para a sua vida a partir do momento que você andar de acordo com a vontade dele, viver para ele e morrer por ele se for preciso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando diz aqui que Jesus morreu e viveu para isso, nós devemos tomar o exemplo de Jesus. Como diz em Filipenses capítulo 2, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, adquiriu a forma de servo, esteve aqui, passou por tudo que nós passamos, viveu, sofreu, morreu, para resgatar a nossa vida. O que Jesus fez, irmãos, que foi em função dele? Tem alguma coisa, vocês conseguem diagnosticar? Algum relato bíblico? Algum momento que Jesus viveu que foi em função dele, olhando para o próprio umbigo assim? Tem algum relato disso na Bíblia? Existe algum exemplo desse? Que Jesus fez, Jesus agiu, aquela decisão ali, Jesus foi pensando em si próprio, foi, irmãos, ou foi em função da humanidade? Foi em função de nós. Na cruz, quando estava prestes a morrer, entregar a sua vida, ele fez uma oração dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Pai. Claro, irmãos, que nós vamos ter vontade própria, e temos, sempre tivemos, temos e sempre teremos vontade própria. Mas diante da vontade de Deus, eu preciso dizer não para a minha vontade, para agradar a Ele. Isso me faz um autêntico e verdadeiro cristão. Você pode dar glória a Deus, aleluia, e dizer amém, para confirmar essa palavra e recebê-la na sua vida? Eu repito, é claro que você sempre terá vontade própria. Por isso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, você vai ter que lutar contra si mesmo. Você vai ter que lutar contra o que você acha, contra o que você vê, contra o que você pensa, lutar contra isso. Capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz que há o tempo todo dentro de nós uma luta da carne contra o espírito, um se opondo contra o outro, para a gente não fazer o que o outro quer, um para não fazer o que o outro quer. Quando você acha, irmão, que a sua carne vai se agradar totalmente, só existe uma possibilidade disso acontecer, e é possível isso acontecer. Só há uma possibilidade: quando o Espírito Santo de Deus, ele tomar conta totalmente, quando ele tomar conta por completo da sua vida. Cada pensamento, cada ação, cada segundo. Isso é possível? É possível. É possível. Alguns poucos homens conseguiram viver desta forma. Paulo vivia isso tão intensamente, que diante da morte, algo que para nós é aterrorizante, quando alguém fala: se caso alguém morrer, aí já vai, é na madeira, né? Não pode ser no acrílico, não, né? Tem que ser na madeira, aqui. Morrer, 3 vezes.
É 3 ou 4. As pessoas têm tanto medo, e isso é natural do homem. Agora, olha só a diferença com Paulo. O Espírito Santo já era ele já vivenciava tanto o Espírito Santo na sua vida, em cada ação, em cada respirar, em cada andar, em cada coisa que ele fazia, que diante da morte ele tinha uma dúvida. Falou: eu não sei se eu prefiro morrer e estar com o Senhor, e isso com certeza é melhor, ou se eu prefiro estar aqui com vocês e vos pregar o Evangelho, que aí para vocês é melhor. Eu não vou nem perguntar aqui, irmão. Quem quer morar no céu? Aquela perguntinha. Eu também. Agora quem quer ir hoje? Aí quem vai levantar a mão? Não vou nem fazer isso, para te poupar. Quem quer morar no céu, irmão? Aí todo mundo levanta a mão. Aí quem quer ir hoje? Aí deixa para outro dia. Paulo não tinha era tanta, a realidade do Espírito estava tanto nele, que para ele, poxa, aqui eu estou com Deus, lá eu estou, qual que é a diferença? Aqui pelo menos vocês vão conseguir me ver, eu falar com vocês e pregar. Só essa que é a diferença. Tanto faz para mim. Nada mais, nada interessava ele nessa vida. Nada. Ele disse isso, parece que é Coríntios, né? Não tenho, Atos capítulo 20, não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que cumpro o ministério de Deus que Ele colocou para mim fazer. Minha vida preciosa? Não, minha vida não tem valor nenhum, não. O importante é eu cumprir e fazer a vontade do Senhor, meu Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E enquanto você participar, você vai se lembrar disso, que Ele morreu e viveu, para que você também morresse e vivesse. Como nós morremos e vivemos? Morremos para o mundo, morremos para o pecado, morrer para a nossa própria vontade, abrir mão daquilo que você tem como altamente valioso, para fazer única e exclusivamente a vontade de Deus. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante, irmãos, lembrando daquilo que Deus precisa trabalhar em você. Por Ele, para Ele. Diga isso, lembre seus pensamentos. O que te prende no mundo? Seus pensamentos, seus olhos. Diga, porque Ele. E vai pensando nos meus pensamentos, os meus olhos, os meus passos, a minha boca, os meus lábios. Diga, a Ele é glória. A Ele é de oração antes da Santa Ceia. Você está com o seu pedido de oração aí na sua mão? As irmãs já trouxeram? Quem está ainda com o seu pedido na sua mão? Fica de pé, irmãos. Cada um apresenta o seu pedido aí. Aí depois a gente traz para cá, tá bom, irmãos?
Apresenta aí, você que ainda está na sua mão. Irmã, daqui a pouco recolhe. Vamos lá, cada um segura o seu pedido na sua mão aí. Segura o seu pedido na sua mão de oração. Segura o seu pedido de oração. Você que ainda não recebeu o seu papel, peça alguém para que você possa anotar e escrever o seu pedido de oração. Vamos consagrar ao Senhor. Irmãos, nós vamos fazer da seguinte maneira. Antes da gente celebrar a ceia, a gente vai celebrar a ceia e encerrar o culto, tá? Mas antes de nós fazermos isso, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu preciso aqui, esta semana, de 7 irmãos e irmãs, que vão levantar às 3 horas da manhã, para estar orando por este pedido de oração. Você vai orar pela madrugada, e de manhã o seu jejum, na madrugada mesmo, né? À noite você vai apresentar a Deus o seu jejum, de madrugada apresentar, pela manhã você vai entregar o seu jejum, da sua madrugada, do seu dia, em favor dos pedidos de oração que serão colocados aqui. Deixa eu dar um exemplo. Hoje eu que vou levar para minha casa, tá? Hoje eu que vou levar, eu quero começar a campanha comigo. Hoje às 3 horas da manhã eu estarei orando e apresentando a Deus o seu pedido de oração. Amanhã o meu jejum será em favor dos pedidos que estão aqui. Aí na segunda eu vou encontrar com alguém e vou passar essa caixinha para segunda-feira, de segunda para terça, às 3 horas da manhã ele está orando. Então eu preciso aqui de 7 pessoas, agora mais 6, né? Porque eu já estou aqui. E você vai levar para sua casa na segunda. O de terça vai pegar com o outro na terça-feira, e daí por diante, todos os dias, oração às 3 horas da manhã, e também o jejum daquele dia apresentar ao Senhor. Quem entendeu aqui? Eu preciso explicar de novo. Quem entendeu? Deixa eu ver, pode? Amém? Entenderam? Então você que entendeu e quer orar comigo durante esta semana por este pedido de oração, quem pode orar na segunda-feira? Vem aqui na frente. Irmãos, eu quero que venha quem sentiu de Deus, tem fé que Deus vai atender a sua oração, tá? Você tem fé que Deus vai atender. Não adianta orar mais ou menos, não. Você vai orar acreditando que Deus vai te atender. Quem vai orar segunda-feira? Deixa eu ver, vem cá. Então vem, Adelino. Presbítero Adelino, na segunda. Quem na terça? Marilene na terça-feira. Aí, amanhã, Adelino, eu passo para você. Você passa para ela. Você vai orar na terça. Quem vai orar na quarta-feira, de madrugada, de quarta para quinta? Então vem, irmã Elvira. Aqui, vem cá. Eu domingo, você segunda, fica do meu lado aqui. A irmã terça ali, quarta. Quinta-feira. Quem vai orar de quinta? Aqui, nessa no degrau. Só daqui, do lado dela. Quem vai orar na quinta? A irmã Graça? Isso, na quinta, na sexta, então na quinta, fica do lado ali, irmã Elisa. Uma graça na sexta. Quem vai orar no sábado, de sábado para domingo de manhã? Quem vai orar de sábado para domingo? Quem pode orar de sábado para domingo? Muito bem. Então, eu vou passar para você, Adelino, você vai passar para Marilene e daí por diante, tá? Aí eu não vou ficar conferindo se vocês passou não. Vocês é de maior, vocês, né? Tá bom, irmãos? E agora eu convido você para nós consagrarmos a Deus este propósito. E eu acredito, irmãos, que Deus vai atender a minha oração. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Você crê que Deus vai atender o seu pedido de oração? Eu creio no propósito, na oração da igreja. Nós estaremos orando às 3 horas da manhã, jejuando também, viu? No dia cedo, aí você jejua, de madrugada durante o dia, você vai jejuar até o horário que você puder jejuar. Jejum é sacrifício, então até o horário que puder sacrificar, vai até o horário do seu sacrifício e jejue em favor destes pedidos. Seu dia vai chegar, tá, irmão? Semana que vem continua a campanha. A partir do domingo que vem vai vir mais gente aqui, o mês inteiro. Amém? Nós vamos orar, jejuar, clamar a Deus, irmão. A Bíblia diz que Deus atende a oração do justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração da fé é capaz até de perdoar
perdoar pecados. Estenda a mão para cá. Vamos consagrar ao Senhor. Assim, agora, irmãos, vem aqui por favor. Coloque aqui na frente o seu pedido de oração. Coloque aqui por favor o seu pedido de oração. Oh, aleluia, Deus, vai atendendo, Pai querido, nosso pedido de oração. Tem mais papelzinho aí, irmão? Cadê? Não estou nem mais papel. Senhor, vai atendendo, Deus, os pedidos de oração. Vai atendendo, Senhor, o nosso clamor. Nós consagramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Vamos consagrar ao Senhor. Vamos apresentar a Deus. Domingo que vem nós vamos apresentar de novo e levantar um outro exército de Deus aqui para orar. Glórias ao Senhor. Vamos consagrar a Deus este momento. Orar ao Senhor. Orar com fé, porque Deus vai atender o nosso clamor. Mais algum, irmãos? Se não deu tempo de você escrever, antes de terminar o culto, você coloca, que eu vou levar para casa hoje, para começar o seu pedido hoje ainda aqui, tá? Aleluias. Glória a Deus. Muito bem. Feche os olhos, igreja. Vamos orar com fé. Pai Todo-Poderoso, Deus, nós apresentamos a Ti, ó Pai querido, mais este propósito de oração. Eu creio, Senhor, que Tu estás atendendo, que irás atender. Tu sabes cada pedido colocado aqui. Tu sabes, ó Pai amado, cada propósito que foi apresentado diante do Senhor. Deus, eu oro crendo, Pai amado, que o Senhor há de nos atender. Pai querido, eu oro acreditando, Deus amado, que o Senhor vai ouvir a nossa petição, que o Senhor vai ouvir, ó Pai querido, o nosso clamor, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós apresentamos, ó Pai, diante do Teu altar e colocamos aqui, ó Deus, este propósito. Pai, venha consagrar cada um dos Teus filhos que vão orar de madrugada, que vão jejuar por estes pedidos, ó Deus. Venha ouvir do alto dos céus o nosso clamor. Venha ouvir, ó Deus querido, a nossa oração. Oramos com fé, sabendo que o Senhor escuta, sabendo que o Senhor atende a oração da Tua igreja. Eu oro crendo no milagre. Eu creio, Jesus, na restauração da família. Eu creio na saúde. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode prosperar. Eu creio que o Senhor pode dar inteligência, abençoar, resolver a vida sentimental deste homem e desta mulher. Tantos propósitos e pedidos que foram colocados aqui, Senhor, o Senhor irá fazer. Eu acredito, Jesus, que muito em breve nós ouviremos aqui testemunhos, pessoas contando que foram abençoadas, que foram atendidas pelo Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos a Ti, já Te damos graças por tudo que o Senhor fez e irá fazer no nosso meio. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu é hoje. Não, é hoje. É de hoje para amanhã eu vou orar. Pode aplaudir o nome do Senhor aí. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor em João capítulo 6. Leia para nós apresentarmos a Deus. João capítulo 6.
partir do versículo 50. João 6, versículo 50.